Bom dia para todos, né? Nós temos uma aulinha agora, vamos terminar, já estou dividindo a tela com vocês, que nós temos terminar a nossa figura, e vamos ao nosso exercício que eu coloquei lá na plataforma para vocês, mas eu sei que muitos não pegaram, vai ter que pegar aqui agora. Tá? Bom dia, Lucas, bom dia. Bom, quem for chegando, eu vou adicionando aqui. Bom dia, meu lindo. Deixa eu ver aqui, Breno. Vou ver a presença aqui para Breno. Quero ver se a turma está em massa. Eu quero saber quantos pegaram o exercício lá na plataforma. Quero saber quantos pegaram, podem me dizer. Estou com 15 aqui. Os 15. Ninguém pegou o exercício? Não vão me responder porque não pegaram, né? Tá vendo? Coloquei um exercício há mais de uma semana, já tem 2 semanas para vocês de revisão da nossa matéria. Pegou, Gabriel? Ótimo, viu? Gabriel pegou o exercício. Você tentou fazer, Gabriel? Tentou fazer? Eu também. Ah, você pegou, Caio. Caio e Cauã pegaram. Breno pegou. Gabriel. Lucas, eu quero saber se você pegou. Deixa eu ver no caderno se eu peguei. Pode ver, João Pedro. Se você pegou para mim. Gente, pode abrir o fone e falar também, tá? Minha aula, eu gosto de que vocês interagem comigo. Esperando o Luiz entrar. A turma está completando. Peguei, Lucas pegou. Ana Luísa, depois você vê se você pegou o exercício. Gente, vocês têm que estar... Olha só, eu só dou aula segunda e quarta para vocês. Vocês têm que estar sempre olhando lá também, tá? Para ver, a professora botou uma revisão, a professora botou algum exercício, a professora botou alguma coisa para a gente fazer. Tem que estar sempre olhando lá. Eu coloquei, eu aviso aqui. Mas tem alunos que não participam da aula. Outros... entra, liga o computador e volta para dormir. Pensa que eu não sei, que muitos voltam para dormir. Ainda mais, bota o computador no quarto, né? Aí volta para dormir. Bom dia para quem está chegando. Bom, vamos começar a nossa aula. Vamos prestar atenção, pegue meu caderno. Estou dividindo com vocês, vamos terminar... Alguém pode me dizer qual foi a figura, se eu completei com vocês pleonasmo? Alguém pode abrir o fone? Letícia, que chegou agora. Peguei, também João Pedro pegou o exercício que eu deixei na plataforma para vocês. Ana Luísa, você pegou o exercício? Ana Clara? Gabriele? Vou para as meninas, que os meninos estão pegando, hein? O exercício, Kailane. E as meninas estão ficando de fora, hein? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para mim. João Pedro, só meninos, ó. As meninas não me responderam até agora. Se pegaram ou não. Bom, nós paramos na figura de linguagem, nós vimos assíndeto. Já expliquei assíndeto para vocês e polissíndeto. Vários meninos não me respondam, já que as meninas não querem falar. Expliquei, então polissíndeto também. Então vamos após polissíndeto, tá? Vou abrir para vocês aqui, conforme o pessoal vai chegando, eu vou abrindo, vou entrando aqui para vocês. Né? Vamos colocar aqui. Trabalhamos também a inversão que tem no nosso livro, ainda tem um exercício no livro, né? Polissíndeto, né? Onde eu parei. Parei em polissíndeto, que o assíndeto, ele omite a conjunção. E o polissíndeto tem excesso, né? A repetição de conjunções. Coloquei no caderno também, para vocês, já o polissíndeto. Agora eu vou 2 figurinhas fonéticas, tá?
Faltam só essas duas figurinhas fonéticas aí para mim, para eu fechar as figuras. Então, vocês colocam onomatopeia, que consiste em sons, tá? Botem num caderno para mim. Enquanto isso, eu vejo aqui quantos me faltam. Já copiei, já, professor, isso aí já. Ah, tá. Eu já ditei para vocês, então. Já. Então, vamos. Então, só falta a literação também. Também botaram, né? Sim, professora, a gente já fez já a literação. Também já fizeram a literação. Então, vamos ao meu exercício. Manda entrar de novo. Eu ia clicar permitir, ele saiu. Deixa eu esperar um pouquinho, que tem mais um aqui querendo entrar. Não sei se Gilbert autorizou lá para mim. Deixa eu ver quem é. Não conseguiu entrar, não. O João Guilherme já tinha entrado. Vamos ver se vai tentar de novo. É porque eu abri a tela, então eu não consigo autorizar quando eu estou com a tela aberta. A literação, então, é repetição de fonemas. Né? Eu coloquei exemplos repetindo o R no contexto. E onomatopeia, figuras de som. Então, a literação também é figuras fonéticas, figuras de som. Quando você fala, você tem que escutar a tua voz. Você vibra na hora que você fala o R. Então, você sente a repetição do fonema. Aí nós temos uma literação. Então, vamos ao nosso exercício para tirar dúvidas, depois a gente vai um bocadinho para o livro, tá? E tem uma página do livro para a gente trabalhar. Bom, vamos lá, o nosso exercício. Vamos lá, atividade de revisão. Quem pegou, ótimo. Então, nós vamos trabalhar agora, aprendendo uma a uma. Tá? Que vai cair na nossa próxima atividade avaliativa. Identifique a figura sintática presente em cada frase a seguir. Vamos lá. O dia hoje voou. Chegou depressa. Depressa se foi. Prestam atenção nesta oração. Vê se elas têm sentido, vê se ela, no caso, é uma oração só, que depois a gente vai para B. Tem sentido para vocês. A principal figura que impera aí o dia hoje voou, quer dizer, passou rápido. Chegou depressa, olha só, coloquei entre vírgulas, hein? Depressa se foi. Alguém pode me dar a figura de linguagem, ou a de pensamento, a de palavras, que está dentro de linguagem, ou a de sintaxe, ou fonética? Eu sei que figuras é difícil, mas a gente consegue. Poxa, a professora só repetiu 2 vezes o termo aí, botou entre vírgulas. Não está no início, mas colocou o dia voou, vírgula, chegou, vírgula, e depressa se foi. Alguém poderia me dar sentido a essa frase? Está faltando alguma coisa nessa frase. Alguém pode abrir o fone? O que está faltando nessa frase? Analisem essa frase para mim. Vê se não está faltando alguma coisa aí no lugar, se eu posso tirar essas vírgulas e colocar alguma coisa aí, vamos mudar alguma coisa, uma conjunção, para que tenha mais coerência, para que eu possa ter um elemento coesivo aí nesse contexto e que dê sentido também. A letra E. Obrigada. O dia hoje voou e chegou depressa e depressa se foi. Obrigada, que lindo. Então, se está faltando o meu E aí, eu posso dizer que eu tenho uma figura de linguagem chamada o quê? Está faltando o E aqui. Ó, o dia hoje voou. Tá? Aqui antes de chegou e antes de depressa. Então, eu tenho uma figura de linguagem chamada... Quem vai completar? A falta de um conectivo, de uma conjunção aqui.
Está faltando uma conjunção também aqui. Então, eu tenho uma figura de linguagem chamada assíndeto, tá? Então, o dia hoje voou e chegou depressa e depressa se foi. Então, eu tenho uma figura de linguagem chamada assíndeto. A primeira, eu ajudei vocês. Então, coloquem para mim, letra A, assíndeto. Agora vocês vão fazer sozinhos a B. B, C e D. Aqui nesse visual de vocês aí, eu já ajudei na A. Agora eu não vou ajudar na B, não. Nem na C, nem na D. Vamos ver quem acerta. Presta atenção. Se chover, se fizer sol, se esfriar, se ferver, estarei presente em tua cerimônia. Analisem. Se chover, se fizer sol, se esfriar, se ferver, estarei presente em tua cerimônia. Que figura de linguagem impera nesse contexto, nessa oração? A colega acertou o assíndeto. Quem vai acertar a B? Preste atenção na repetição de termos. Se, e se. Se chover, se fizer sol, se esfriar e se ferver. Repetição de termos, repetições de conjunções, caso chova, caso faça sol, caso esfrie, caso ferva. Estarei presente em sua cerimônia. A repetição de ser, que é uma conjunção, que é assunto após figura, que nós vamos ter que aprender e estudar. Professor. Síndeto. Assíndeto? Síndeto. Síndeto? Síndeto não existe. Só pode ser assíndeto, mas o assíndeto é a falta de conjunção. Só que aí não está faltando a conjunção. Eu tenho o C, eu tenho 4. Aí, se chover, se fizer sol, se esfriar e se ferver. Está repetindo C, ser e C, mais um C. Que figura de linguagem eu tenho? Não é assíndeto. Regina. Oi. É pleonasmo? Pleonasmo? Uhum. Pleonasmo é repetição de conjunção. Qual é a figura de linguagem que é repetição de conjunção? Começa com P mesmo. Vamos ver se você adivinha. Começa com C. Polissíndeto. Obrigada, polissíndeto. Se chover, se fizer sol, se esfriar, se ferver, estarei presente em tua cerimônia. Um omite a conjunção, assíndeto. Como o colega falou, falou síndeto, né? Mas é assíndeto, tá? E o outro, o polissíndeto, ele me dá excesso de conjunção. Então, o ser aí, o ser, eu já falei para vocês, tem várias funções, né? Que tem uma questão também, quando ele é pronome passivador, quando ele é índice da indeterminação do sujeito, mas eu tenho ele também como conjunção subordinada, que é o nosso próximo assunto, né? No caso aí, condicional. Então, é uma condição. Se caso fizer sol, se caso chover ou esfriar, eu vou estar sempre presente na sua cerimônia, mesmo que aconteça isso tudo. Então, é uma condição. Então, no caso aí, eu estou repetindo ser, ser e ser. Então, eu tenho um polissíndeto. Obrigada. Tá vendo como é que tem que analisar? Analisa com calma, para que a gente não erre a questão. Aí vem, comprei alguns abacates e peras.
Essa aí, eu quero ver quem vai acertar. Essa tá difícil. Então, eu tenho a letra A, síndeto, eu tenho letra B, polissíndeto, e a letra C. Gente, vocês pegaram lá na plataforma, vocês não tentaram fazer, não? Ninguém tentou fazer sozinhos? Não conseguiram? Mesmo errando, a gente tem que tentar. Olha essa aqui, ó. Comprei alguns abacates. E... tá faltando alguma coisa aqui, ó. Antes da palavra peras. Tá faltando alguma coisa aqui, ó. Não sei o que tá faltando, não. Vou deixar vocês adivinharem para mim. Adivinharem não, né? Analisarem para mim. Vamos ver. Quem vai me dar resposta? Já tem resposta? É zeugma? O que está faltando para ser um zeugma? Algumas? Isso. Olha só. Comprei. Podem botar aí, então, a resposta da colega está correta, e vamos colocar aí do lado o que está faltando. Comprei alguns abacates e algumas peras. Então, você poderia colocar, comprei alguns abacates e comprei algumas peras. Ou só o termo algumas está fazendo falta aqui, ó. Então, é termo repetido, dito, analisado anteriormente, está aqui, termos dito, né, redigido anteriormente, fazendo falta na segunda oração. Nós precisamos o quê? Nós temos um zeugma. Então, comprei alguns abacates e comprei algumas peras. Então, eu tenho a omissão de um termo dito anteriormente. Então, eu tenho um zeugma. Muito bem. Tem que analisar com calma mesmo. A D tá fácil, hein? Quem pegou lá, botou no caderninho o exercício. Quem não colocou, coloca agora. Está na tela para vocês, atividades de revisão. Temos também no livro também atividades de revisão. Algumas figuras ali, né? Inversão, paradoxo, antítese. Vamos lá. Então, já tenho um assíndeto, eu tenho um polissíndeto, eu tenho um zeugma. Agora falta D. Se eu grifasse os termos, ficaria mais fácil, né? Mas a gente não pode trabalhar só com termos grifados. Nós temos que trabalhar com as palavras sendo analisadas uma a uma. Com o contexto, só em olhar a gente já tem que saber o que é. Não preciso eu grifar. Ah, professor, só não grifou o termo. Não precisa. Muitas vezes você vai deparar com ele sem estar sublinhado, circulado, grifado. Vocês não vão trabalhar com eles totalmente mordomia para vocês. Vai ter um pouquinho de dificuldade. Mas a gente tem que aprender. Nesse lábio mordente e convulsivo, ri. Ri, risadas de expressão violenta. Ri, risadas. Se você já riu, você está dando risadas. Que é a mesma coisa que rir, né? De expressão violenta. É pleonasmo, é? Obrigada. A letra D, nós temos aqui, ó, ri, risadas. Você está repetindo o que você sua ação. Se você já riu, está dando risadas, mas você está, então, aqui, como chorando, chorou, né? Eu tenho um pleonasmo.
tá? Só que esse pleonasmo aqui, eu não pedi para classificar, né? Não peço, tanto que você sabe qual é a figura, para mim está ótimo. Mas esse pleonasmo aqui é um pleonasmo literário, tá? Eu ri risadas de expressões, de expressão violenta. Isso aqui, nós temos dois tipos de pleonasmo. O literário, que é nesse caso aqui, e tenho também o vicioso, né? E tem o pleonasmo vicioso. Vamos lá, não acabei não, hein? Mas contanto que me deu pleonasmo, tá ótimo. Então, eu já tenho na letra A, síndito, na letra B, polissíndito, na letra C, zeugma, e na D, um pleonasmo. Ok? Não acabou, não. Agora eu tenho mais uma levinha aqui na ó, E, F, G, H e I. O caboclo teimava em responder que o sujeito morrera de morte morrida e que ninguém naquele lugar se atreveria a negá-lo. Essa tá puxada. Analisem bem aqui, ó. O caboclo teimava em responder que o sujeito morrera de morte morrida e que ninguém naquele lugar se atreveria a negá-lo. Mais uma figurinha aqui para vocês analisarem. Essa tá difícil, hein? Tomem cuidado, hein? Tá chegando aí umas atividades para vocês avaliativas. Alguém tem, nessa oração aí, a letra E, alguém se espantou com algum termo? Algum termo que você está lendo aí que te chamou a atenção? Alguém pode falar? Matheus, pode falar? Só a colega que dá a resposta. Kailane? Alguém pode me dar o termo que está chamando a atenção na letra E? A morte morrida. Morrera de morte morrida. Você já viu isso? Morrera, já morreu. De morte, já está morto. Morrida, eu usei 3 termos. Morrera, de morte, morrida. Que figura de linguagem impera aí nesse morrera de morte morrida? Alguém vai arriscar? Ou a colega que já me deu quase todas? Morrera de morte morrida. Ri, risadas. Não vai imperar igual? Ri, risadas. Não é a mesma coisa? Não vai imperar de repetição como morrera de morte morrida? Também não estou repetindo o termo? Morrera, morte, morrida. Todos 3 o mesmo assunto? Ri, risadas. Né? Todos 3 também o mesmo assunto? Alguém pode me dar a figura que impera aí? Não vou dar resposta, não. Vou deixar vocês raciocinarem. É pleonasmo de novo? Obrigada. Morrera de morte morrida. Nós temos outro pleonasmo. Temos outro pleonasmo aí. É só prestar atenção, né? Ela prestou direitinho. Ó, morrera de morte morrida. Risadas. Tá tudo na mesma família de repetição aí, ó. Um dá risada e o outro é morte.
Então, eu tenho outro pleonasmo. Vamos analisar. Tem mais aí. Cada uma pode ser uma figura diferente. Por coincidência, houve uma repetição aí da mesma figura 2 vezes. Agora eu vou para F. Essa está muito fácil. A G também. Essa aí está tudo fácil. F, G, H e I. Zeugma. A F? Muito bem, é um zeugma. Romeu tocava sax, Jade tocava o quê? Piano. Então, eu tenho aqui, ó, Jade, no lugar da vírgula, Jade tocava piano. Eu preciso do verbo tocar aqui, ó. Como ele foi dito anteriormente, na oração anterior, não, vou voltar. Como ele foi dito aqui, ó, na oração anterior, tocava, está omisso aqui antes de piano. Então, eu tenho uma figura de linguagem chamada zeugma. Muito bem. Agora, vamos ver se acertam o G. Vamos prestar atenção. Né? A letra E eu tenho um pleonasmo. A letra F está me faltando o verbo antes de piano. Tirando a vírgula, eu tenho que botar o verbo. Então, eu tenho um zeugma. E na letra G, estudei para a prova. É elipse? Estudei para a prova. Por que é elipse? Ah, porque tá faltando eu. Ai, obrigada. Está omisso no verbo, né? O sujeito desinencial aí. Então, eu tenho uma elipse. Correto. Muito bem, mocinha. O outro também acertou o zeugma, que eu pensei que até fosse errar. Então, eu estudei para a prova. Eu sei que ele está embutido ali no verbo, mas eu não estou vendo. Ele está embutido no verbo. Por isso que ele é um sujeito desinencial ou implícito. Mas, então, a omissão do sujeito aí é uma elipse do sujeito. Ok? O colega acertou. Então, eu tenho na letra G uma elipse. Agora, eu vou a H. Dirijo calmo. Ela não. Sempre nervosa com o trânsito. Essa tá fácil. Vamos acertar de novo. Professor, Oi, eu acho que H. é isso. Qual? H. É H, eu acho que é assíndito. Qual a figura? Não vi, repete. Assíndito. Assíndito é a falta, é a supressão de, no caso aí, de conjunção. Aqui eu só tenho, ó, uma vírgula depois de ela e uma vírgula depois de não. Vamos ver, se fosse assíndito, eu precisaria da conjunção aqui. Vamos testar. Dirijo calmo. Eu coloquei um ponto. Ela e não, e sempre. Soou bem? Ela e não, e sempre nervosa com o trânsito. Ela, mas não, mas sempre nervosa com o trânsito. Olha só, não tem sentido, nem dá sentido, tá? Na coerência, quando eu coloco as conjunções aí. Então, para ser assíndito, as minhas conjunções, seja aquela que eu for usar com o decorrer do contexto, ele teria
que dá sentido, dá coerência quando eu leio. Mas não está dando coerência, não. Está me fazendo mal aqui aos meus tímpanos. Olha só, ela e não é. Ó, ela e não e, sempre nervosa com o trânsito. Ela mais não mais, sempre nervosa com o trânsito. Não soa legal. Não tem como eu ter uma coerência botando uma conjunção aí. Então, não é assíndito, não. Quando você colocar um assíndito pela supressão da conjunção, a oração ela tem que ter sentido. Então, você coloca e leia para você mesmo, para ver se ela vai ter sentido, vai ter coerência para você. Se ela tem uma coerência, ela tem sentido para você, aí tudo bem, é um assíndito. Mas, num caso aí, não tem coerência nenhuma eu botar o mais, o e, ela nem, não, é nem sempre. Olha só, não tem sentido, botei um nem. Não tem. Ela, por que não, porque sempre nervosa, não tem sentido. Então, descarta assíndito. Não é. É zeugma? É um zeugma. Dirige o calmo. Ela não. Dirige sempre nervosa com o trânsito. Cadê o verbo dirigir na segunda oração? Na frase, ela não, sempre nervosa com o trânsito, não tem verbo. Não tem ação, não tem um verbo de estado, não tem nada aí. E dirige o calmo, eu coloquei ponto. Então, eu vou lá na primeira oração pegar o verbo emprestado. Então, ela não. Dirige sempre nervosa com o trânsito. Tem coerência? Tem. Tem sentido? Tem. Então, você tem que escutar a sua própria voz. Tá? Então, na letra H, nós temos um zeugma. A omissão de um termo dito anteriormente, que é o verbo dirigir. Ok? Tá difícil, hein? Agora vamos para aí, né? Vamos ver. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Vamos ver quem vai acertar aí para mim. É muito fácil, hein? Enquanto vocês tentam, eu coloquei falta, depois eu vou ver aqui. João Vitor Marçal não tem não, né? Enquanto vocês vão tentando, vou prestar presente. Nayara também faltou. Renan também hoje não veio. Gabriela. Foi Gabriele que entrou, né? Gabriela não veio. Vamos lá, já dei tudo no tempo, hein? Nada não veio hoje não, né? Quem participa? Ok, vamos lá. Essa tá muito difícil. O tempo é minha matéria. O tempo presente. Os homens presentes. A vida presente. Mostrem, percebem. Pode falar. O que vocês localizaram nesse verso que está chamando a atenção de vocês? Alguém observou? Tem algo nesse verso que está chamando sua atenção. O que é? É a literação, professor. Oi? A literação. A literação, quero tirar a claridade um pouco. Então, olha só, preste atenção. A literação é repetição de fonemas, né? E onomatopeia, a literação foi uma das figuras, é repetição de fonemas. Então, vamos lá. Aonde você está vendo a literação aqui? Presente e tempo.
Não, tudo bem. A literação é repetição de fonemas. Tudo bem, fonemas nós temos muitos repetidos aqui. Mas tem algo que está te chamando mais atenção ainda. Tem algo de repetição aqui que está chamando mais sua atenção. Presta atenção. Tem uma palavra aí que ela está sendo repetida várias vezes. Eu já estou falando aqui repetição. Qual é a palavra que está sendo repetida várias vezes? E tem outra também que eu estou repetindo no início do verso. Ó, estou repetindo no final do verso, no final de cada termo citado, e estou repetindo no início do verso. Qual é a figura de linguagem que eu tenho com repetição? Termos repetidos no início do verso ou no meio dos versos também. Não importa, não precisa ser só no início, como a figura manda. Ela pode vir sendo repetida também no meio dos versos, ou muitas vezes no final dos versos. Nesse caso aqui, cada verso que eu separei, né, cada palavra que eu citei ali, eu coloquei uma palavra de repetição. E também coloquei no início, no caso aí o tempo é a minha matéria, o tempo presente. Olha só, eu estou repetindo o termo, o tempo aqui, estou repetindo o tempo aqui. Só aí eu já tenho uma figura de linguagem. Aí vem presente, homens presentes, vida presente. Eu repeti o tempo na primeira, o tempo após, repeti, no mesmo que eu repeti o tempo após, eu tenho palavra presente. Depois dos homens, presentes. A vida, presente. Então, eu tenho uma repetição aí, o que vai imperar mais aí é a palavra presente para mim. Mas eu também tenho no início dos versos o tempo. A mesma figura que veio no início do verso, veio também no meio dos versos, e uma no final. Eu posso dizer que eu tenho uma figura de linguagem chamada o quê? Ninguém vai arriscar? Anáfora. Anáfora. Se você não quiser colocar anáfora, você pode botar também repetição, ok? Anáfora, ela é a repetição de termos no início do verso e no meio. No caso aí, a vida presente está até a palavra presente também repetida no final. Então, presta atenção. A anáfora, ela recebe o nome também de repetição. Se você esquecer a palavra anáfora, você pode colocar a palavra repetição, que está correto, tá? Então, eu posso usar em qual dos termos abaixo eu tenho uma repetição. Você já sabe que é anáfora. Ou em quais dos termos abaixo eu tenho uma anáfora. Você já sabe também que é repetição. Então, eu repeti o tempo. Depois eu repeti presente, presente, presente. Então, eu tenho uma figura de linguagem chamada anáfora, ou repetição. Ok? Coloque a resposta para mim. Então, tem uma repetição aí bem forte, hein? A gente tem que prestar, nas figuras de linguagem, a gente tem que prestar atenção nos mínimos detalhes. Porque se a gente não prestar atenção nos mínimos, a gente erra tudo. O tempo, presente, presente, presente. Repetição. Termos repetitivos. Então, eu tenho uma figura chamada anáfora. Já falei isso. Você pode chamar de anáfora ou também ela recebe o nome de repetição. Tá? Grifem os termos que vocês estão vendo repetidos. No início, o tempo, e depois, já no meio do texto, presente, presente, presente. Vamos para o 2. A misturada assim, ela confunde um pouquinho, né? Agora 2 já vai ser mais fácil. E não vai ser nada. Porque a figura de linguagem aí vai entrar as figuras de pensamento, as figuras de palavras, e, de novo, as figuras sintáticas e as figuras fonéticas. Vamos lá. Mas está mais fácil, hein?
Vamos ver o sentido conotativo para nossas figuras. Sempre tem vários itens, né? A omissão de termos, dito anteriormente, não repetiu na segunda, um zeugma. Quando falta um verbo, falta um termo no contexto, na oração, e você está mal entendido, porque você sabe, você percebe que está faltando alguma coisa ali, como a colega percebeu o pronome eu, uma elipse. Quando eu tenho uma repetição de termos no início, ou no meio, até no final do poema também, eu tenho uma repetição ou uma anáfora, tem que prestar atenção nos mínimos detalhes. Quando eu tenho muita quantidade, ou pode ser 2 ou 3 ou 4, que for, de conjunção para dar sequência, né? Como se uma gradação, não é gradação, uma sequência, eu tenho um polissíndeto, né? Ele brincou e cantou e chorou e foi dormir. Eu tenho um polissíndeto. Agora eu tenho também ele chorou, vírgula, cantou, vírgula, sorriu, vírgula, dormiu. Eu tenho a omissão aí de uma conjunção E. Então, eu tenho um assíndeto. Em cada figura, nós temos que observar, ela tem um detalhe que ela nos dá a resposta. Ela fez tempestade em copo d'água. Ela era, ao mesmo tempo, jovem de idade, velha de espírito. O poema se vende, se corrompe, confia no governo. Vamos começar pela A. Vou deixar vocês me passarem a resposta da A. Tá bem nítido, hein, gente? Tá bem nítido a A aí para vocês. Não tem como errar essa A, não, hein? Agora entra tudo, hein? Comparação, metáfora, metonímia, personificação ou prosopopeia. O que mais? Que pode entrar uma antítese. Professora, então é hipérbole. A letra A, obrigada. Ela fez uma tempestade em copo d'água. Isso não é um exagero? Fazer uma tempestade é água beça. Vai cair muita água, temporal feio. E em copo d'água é uma força de expressão. Então, é um exagero que eu tenho uma figurinha chamada hipérbole. Obrigada, agora acertou. Acertou a nossa hipérbole, que é um exagero. Agora vamos a B. Gente, não podemos esquecer que essa matéria você leva até o ensino médio, terceiro ano, hein? Ela era ao mesmo tempo. Olha só, ao mesmo tempo. Como é que ela pode ser jovem de idade e velha de espírito? Também está muito fácil essa. Olha, preste atenção. Vamos ver quem acerta. Quem vai? Quem vai arriscar? Metáfora. Metáfora. Cadê a comparação para ser uma metáfora, uma comparação subentendida? Me dá minha comparação que eu vou ver se eu aceito ou não. Vai? Você me localizar minha comparação. Ela era ao mesmo tempo como jovem de idade, como velha de espírito. Ela era ao mesmo tempo jovem de idade, como velha de espírito, que é nem minha comparação. Não estou achando minha comparação. Hã? Não sei, é antítese? Repete. Antítese. Obrigada. Ela era ao mesmo tempo jovem, jovem e velha. É o oposto, é o contrário.
Se ela é jovem, de um jeito, ela é jovem de idade, mas ela tem a mentalidade idosa. Então, eu tenho aqui jovem e velho. Como é que pode? Se ela é jovem e velho, então eu tenho uma antítese. É o oposto, não é isso? Você tem um antônimo aí. Então, o que é um antônimo? É o oposto. Então, você tem, ao mesmo tempo, ela é jovem e daqui a pouco ela é velha. Então, eu tenho uma figura de linguagem chamada antítese. Vou voltar lá. Ok. Então, a A eu tenho uma hipérbole, a B eu tenho uma antítese, grifem a expressão na A, tempestade. Na B, grifem jovem e velha. É o oposto. E tentem a C para mim. A C também está fácil, hein? Tem nada de errar na C, não, hein? O poema se vende, se corrompe, confia no governo. Gente, os demais, abrem um fone. Professora, eu não estou entendendo. Professora, eu não acertei uma. Professora, eu já acertei todas. É tentando que a gente consegue. Estou aguardando. O poema se vende, se corrompe, confia no governo. Eu quero saber quem confia no governo, quem está se corrompendo e quem está vendendo. Alguém pode me responder? Quem está sendo corrompido, quem está confiando no governo? E quem está se vendendo? Nós sabemos muito bem que o ser humano faz isso tudo, né? Muitas vezes é corrompido, muitas vezes ele confia no governo e tem as decepções, e muitas vezes são vendidos, né? Principalmente em época eleitoral, né? Porque de uma cesta básica, você dá seu voto para um candidato que não merece. Então, você tem o ser humano aí, se vende, se corrompe, confia no governo e as ilusões chegam, né? Só que nesse caso aí, eu não estou vendo humanos, não. Já chegaram a uma conclusão? Estou dando atitudes humanas. Atitudes humanas a um ser inanimado, hein? O poema não fala. Ele transmite para a gente as palavras para interpretação. É personificação? Obrigada. Eu estou vendendo, ele está se vendendo, ganhando dinheiro para alguma coisa, ele está se corrompendo com alguma coisa e ele está confiando no governo. Então, o poema é um ser inanimado. Não pode receber atitudes, e nós temos aqui na tela, porque essas atitudes são humanas. Então, nós estamos dando qualidades ou características humanas a seres inanimados. Então, eu tenho uma personificação, ou, se você quiser chamar, de prosopopeia. Ok? Alguém discorda? Dá uma olhada, vê se discorda. Ele está se corrompendo quem? O poema. Ele está confiando no governo. Quem está confiando no governo? O poema. E quem está se vendendo para alguma coisa, ganhando dinheiro para fazer algum favor, muitas vezes até ilícito, para alguém? O poema. Então, nós estamos dando atitudes humanas a seres inanimados. Então, eu tenho uma personificação ou uma prosopopeia. Ok? Chegamos? Não acabei não, hein? E nós temos mais uma paginazinha também do nosso livro, né? É o nosso capítulo 6, que é a continuação de nossas figuras. Eu já comecei a trabalhar com vocês. Posso continuar?
Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família. Burra como uma porta, um amor. E essa também está fácil. Todas estão fáceis. Basta vocês prestarem atenção. Moça linda, bem tratada. Se ela é linda, bem tratada, 3 séculos de família. Ui. Aí tem 2 figuras de linguagem? Ou é só uma? Olha, tem uma aqui, no caso aqui, ela está imperando. Eu posso achar outra figura para você, sim. Mas está imperando uma só. Presta atenção como eu li para você. Da forma que eu vou ler, você analisa. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família. Burra como uma porta, um amor. É comparação. Comparação, está comparando ela com o quê? Uma porta. Uma porta? É. Ela é linda, bem tratada. Vai ser comparada com uma porta. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família. Burra como uma porta. Tá aí chamando ela de burra como uma porta, né? Tá usando como. Mas a porta é burra? Olha só como é que... Aí você vai confundir tudo, olha só. Burra, comparando. Ela é burra como uma porta. Tem uma comparação como. Mas porta é burra? Porta nem fala. Se está chamando a porta de burra, olha só, eu tenho uma outra figura aí para você. Personificação. Você está dando atitudes que as pessoas têm humanas com a porta. Você está chamando a porta de burra. Está dando vida à porta. Está chamando a moça de burra. Então, você está comparando ela, burra, como uma porta. Você está comparando burra com a porta. Eu tenho como aí. Mas não se esqueça que o nosso como ele tem 3 funções, tá? Que a gente vai aprender quando entrar em orações. Mas a figura que está imperando aí, quando você lê o contexto todo, qual é? Você está lendo o poema todo, está analisando ele todo. Aí eu estou analisando só os versos para você. Agora eu tenho que analisar o poema todo. Eu chamei ela de linda e bem tratada. Então ela deve ser bonita, cheirosa, bem vestida. Moça linda, bem tratada. Então eu estou elogiando. Depois eu falei que 3 séculos de família. Sabe o que significa 3 séculos de família? Que ela deve ser idosa, 3 séculos de família, isso não existe. Aí eu posso dizer que é um exagero, uma hipérbole. Tem exagero aí. O autor não estaria vivo 3 séculos, né? Então, aí diz assim, 3 séculos de família, quer dizer, ela é bem tratada, tem de geração, vai passando as gerações, vai surgindo pessoas na família. Então, ele citou 3 séculos. Depois de chamar ela linda e bem tratada, ele chamou ela de burra, comparando ela com uma porta. Tudo bem, eu tenho uma comparação aí nesse verso. Agora, eu tenho que ver o contexto todo. Depois de eu humilhá-la, burra, dizer que ela já está bem idosa, e depois elogiar, dizendo que ela é linda, bem tratada, eu falei, mas ela é um amor? Não botei ela é um amor, eu botei um amor. Primeiro eu humilhei, depois eu elogiei. Então eu vou ler rápido para você perceber a figura que está aí. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Elogia. Regina. Humilhei e depois eu elogiei de novo com um amor. Fala, meu Regina. Rosa. É antítese? Cadê o contrário? Cadê o contrário? Eu teria que ter linda, feia. Tratada, bem tratada, eu tinha que ter maltratada. Burra, eu teria que ter inteligente. Um amor.
Eu poderia dizer horrorosa. Eu não tenho uma antítese aí. Se vocês prestarem atenção na letra D, ao mesmo tempo além de ser uma Ai, meu Deus.
Gente, eu saí da aula sem querer. Estou eu passando, vendo o PowerPoint, fazendo pergunta a vocês, e vocês não me responderam. Voltei para a tela, eu estava fora de sala. Não entendi, né? Vou ter que ter 2 computadores para entrar 2 vezes na mesma sala, para poder passar algo diferente para vocês e o outro para estar vigiando vocês. Agora vou sair quase todo mundo da minha sala. Pô, minha turma estava cheia. E aí, eu não sei como. Vocês estão me ouvindo agora? Breno? Sim, professora. Sim, professora. Eu não sei como é que eu saí da sala. Eu parei aonde para vocês, que vocês viram até onde? Tive que voltar lá no link lá da sala. Não sei por quê. Minha internet está... Só se caiu em segundos, porque minha internet está funcionando direito. Vamos lá. Sempre acontece isso nesse horário, não entendo. Alguém pode me dizer em qual letra eu parei? Acho que você estava na letra D ainda. Kailane, o que você me dá como resposta na letra D? Moça linda. Eu não entendi muito bem, porque ele tá falando bem, aí do nada fala Ele meio... humilha. Então, Kailane, olha só. O momento em que se fala bem e depois humilha, que figura de linguagem você tem? Antítese. Não. Não? O momento que eu falo bem de você e de repente eu faço um deboche, o que eu tenho? Uma Ironia. ironia. Primeiro eu chamei moça linda, depois eu chamei ela de velha, de 3 séculos, depois eu chamei ela de burra, e depois eu chamei ela de amor. Se ela é burra, ela é burra. Se ela é um amor, é porque ela é linda e inteligente. Então, moça linda, bem tratada, 3 séculos de família. Burra como uma porta, um amor. Então, eu tenho uma ironia, ok? Mantenha um fone aberto para que eu possa, porque eu não consigo ver vocês na tela quando eu abro um PowerPoint. Aí a turma fica em silêncio, eu estou explicando a matéria, mas eu estou pensando que vocês estão ouvindo. E o que acontece? Gente, a turma está muito silenciosa. Resolvi voltar na sala, eu estava fora da sala. Não dá, né? Então, aqui eu não vou ter que evitar o máximo de passar PowerPoint para vocês. Até um trechinho de filme que a gente tem que discutir em redação, é o jeito. No país do futebol, muitos lances passam despercebidos ao juiz. Que figura eu tenho na letra E? Antítese. Antítese. Então, você não analisou a frase toda. Cadê perífrase. Perífrase. País do futebol. Qual é o país do futebol? É o Brasil. Então, eu tenho o quê? Uma perífrase. Está no lugar de Brasil. Cadê a comparação aqui, gente? Eu não estou vendo comparação. Para ser antítese tem que ter comparação e eu não estou vendo. Então, eu tenho uma perífrase. G. O humorismo é o açúcar da vida. Quem pode me dar? Quem pode me dar? O humorismo é o açúcar da vida. Quem pode me dar a figura? Sinestesia. Sinestesia? É. Então, vamos lá. O que você entende com uma figura de linguagem chamada sinestesia? Sair da tela, hein? Para poder não perder vocês de novo. O que você me dá como figura de linguagem chamada sinestesia? É quando você usa o quê? Mistura de sentimentos. Quando eu uso os sentidos? Não é quando eu uso o paladar? Hein? Como é que eu tenho sinestesia aí? Você falou açúcar. Vê se você não tem uma palavra escondida aí para mim. Vê se eu tenho uma palavra escondida aí. O humorismo é o açúcar da vida. Humorismo é divertimento, é doce para a vida. Num caso aqui, você não está tendo aqui, você não está provando.
Você não está para ser sinestesia. Você está fazendo uma comparação com o humor e o açúcar. Então, o humorismo é como o açúcar da vida. Então, você É está fazendo metáfora. uma metáfora. Eu tenho uma comparação subentendida aí. Eu não tenho a expressão como, mas eu tenho a comparação escondida aí, embutida aí. Então, o humorismo é como o açúcar da vida. Então, eu tenho aqui uma perífrase na E, eu tenho uma metáfora na F, e vou para a última. A última, eu quero a resposta de vocês, que está muito fácil. Tomei um bom vinho. Ó, se é vinho, é vinho. Já viu vinho de laranja? Quem pode me dar a resposta? Se eu tomei um bom vinho, é vinho. Como é que vai ser vinho de laranja? Estão ouvindo? Pera, qual é a frase? Tomei um bom vinho de laranja. Vamos lá. Vou sair daqui um minutinho. Vou voltar lá. Eu quero ver se vocês vão me dar a resposta. Eu tomei um bom vinho. Vinho é o quê? É de uva. Vinho de laranja. Vinho de laranja. Vinho é de uva. Não importa se ela é rosada, se ela é uva preta ou se ela é uva verde. Mas eu tenho um bom vinho. Gente, quando cair a minha aula, isso acontece, faz parte. Não saiam da sala. Me aguarde um minuto que eu estou voltando. A minha aula, eu não sei, quando eu saí da tela, eu falei, a turma está muito silenciosa. Saí, fui lá. Eu estava fora da sala. Mas eu voltei rapidinho, fui lá de novo no link da sala. Não precisam esvaziar a sala. Eu voltei. A gente volta, isso acontece, faz parte da vida, faz parte do mundo da tecnologia, faz parte da internet. Vamos fazer o quê? Vamos lá. O que eu tenho para vocês? Se eu tomei um bom vinho, se é vinho, é de uva. Como é que eu botei de laranja? Estou substituindo aí, né? Começa com E, minha figura. Vocês vão ter que estudar para fazer meu exercício avaliativo. Vão ter que estudar. Se não estudar, não vão conseguir, não. Vamos lá. Quem pode me dar a resposta? Vou pegar mais um pouquinho de claridade para vocês. Quem vai me dar a resposta? Metonímia. Metonímia. Então, olha só. Coloquem para mim aí, metonímia. Então, o que eu tenho aí? Eu tomei um bom vinho, vinho é de uva. Mas só que foi de laranja. Então, olha só, uva e laranja, totalmente diferente, né? De substituição. Então, eu tomei um copo de laranja, não tomei um copo de vinho. Então, eu tenho uma metonímia, ok? Então, coloque metonímia para mim, por favor. Tá? Coloque metonímia. Deixa eu abrir aqui no instantinho. Tomei um bom copo de vinho de laranja. Metonímia. Então, voltando. Letra D, eu tenho uma ironia. A letra E, eu tenho uma perífrase. A letra F, eu tenho uma metáfora. O humorismo é como o açúcar da vida. E a letra G, tomei um bom copo, tomei um bom vinho de laranja. Então, eu não tomei de vinho. Eu não tomei um copo de vinho. Eu tomei um suco de laranja, né? Eu estou substituindo na fala. Ok?
Agora, olha só, vocês pegaram a 3. A 3 é a última, tá? Vocês pegaram? Responde para mim só. Sim. Então, eu vou explicar, prestem atenção, vou explicar a 3 que vocês vão conseguir com rapidinho. Classifiquem a partícula C das orações abaixo como partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito. Para ser uma partícula passivadora, eu preciso de um objeto direto, tá? Para ser índice de indeterminação do sujeito, eu não tenho objeto direto, eu tenho objeto indireto, com verbo transitivo indireto ou verbo intransitivo. Eu tenho um índice de indeterminação do sujeito. Repetindo, para ter uma partícula passivadora, eu preciso de um objeto direto. Então, vamos lá. Precisa ser. Olha a regência aí do verbo. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, tem um D aqui. Esse D vai me tirar a chance de fazer a pergunta de objeto direto. Então, eu não vou fazer a pergunta de objeto direto com preposição aqui. Eu vou perguntar, precisa ser de quê? De que? Pergunta de objeto indireto. Secretárias com experiência. Então, se eu preciso de quê? De secretárias com experiência, eu tenho aqui um objeto que? Indireto. Se eu tenho um objeto indireto, eu não tenho partícula passivadora. Eu tenho índice de indeterminação do quê? Do sujeito. Deu para entender? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, olha só, alguém pode me responder quando é que eu tenho partícula passivadora? Quando eu tenho o quê? Um objeto o quê? Quando tem um objeto direto. E quando é que eu tenho um índice de indeterminação do sujeito? É quando é indireto? Indireto ou com verbo o quê? Intransitivo, aquele que não pede complemento. O indireto está pedindo objeto indireto, vem com preposição. O objeto direto é a partícula passivadora, não pede preposição. O verbo intransitivo, você sabe o que o sujeito está fazendo. Também não pede partícula passivadora. Então, olha só, precisa-se de quê? De secretárias com experiência. De que? Objeto indireto. Então, esse C da letra A é índice de indeterminação do sujeito. Coloquem a resposta. Vou para a minha B. Isso vai cair, hein, gente? Na empresa, necessita-se de novas regras. Vamos fazer a regência aqui. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, eu tenho uma preposição. Ó, a regência, eu pedi a regência de objeto indireto. Então, na empresa, necessita-se de quê? Novas regras. De novas regras. É objeto direto ou é objeto indireto? Alguém pode me responder? Gente, responde, porque eu tenho que saber, porque eu fecho a tela, para mim não mostra. Indireto. Indireto. Então, esse C eu vou dizer que é partícula passivadora ou é índice de indeterminação do sujeito? Alguém pode me dizer? A passivadora. Não, Brão, se é indireto, é índice de indeterminação do objeto. Então, é índice de indeterminação do sujeito. Do sujeito. Tá? Porque ele está se referindo, olha só, deixa eu explicar para você. Quando ele é objeto direto, eu faço a pergunta ao verbo, não é isso? Ele é um pronome passivador, tem objeto direto. Então, ele vai ser trocado, vai ser sujeito, ele vai ser sujeito. No caso, o termo após o objeto, que eu vou chamar de objeto direto, ele vai ser sujeito paciente. Tá? Entendeu? Então, ele é sujeito. No índice de indeterminação do sujeito, ele vem com objeto indireto. Então, ele não é sujeito paciente. Ele não é sujeito paciente nem sujeito agente.
Ele é objeto indireto mesmo, só que ele não recebe o nome de índice de indeterminação do objeto, porque ele está indeterminando, você não sabe quem está praticando a ação, que é o meu sujeito. Um objeto indireto ali com o verbo na terceira do singular ou na terceira o índice só vem na terceira do singular. O pronome passivador não, eu posso botar o verbo na terceira do singular ou na terceira do plural, concordando com o sujeito a que se refere. Nesse caso, quando ele é índice, ele está omitindo, ele não me diz quem pratica a ação. Por isso que ele chama-se de índice de indeterminação do sujeito, porque ele não determina quem é que está praticando a ação dentro da oração. Eu não sei quem pratica, pode ser qualquer pessoa, qualquer um. Então, ele indetermina o sujeito, ele não me diz quem é o sujeito. Então, eu fico sem saber quem é o sujeito. E o pronome passivador, eu consigo saber quem é o sujeito. Eu consigo saber quem é o sujeito agente e o sujeito paciente, que é o objeto direto, que é o sujeito paciente. Então, eu posso passar para a voz passiva, eu posso passar para a voz da passiva para ativa, e assim eu vou. Quando eu tenho objeto indireto, eu não sei quem pratica a ação. Por isso que ele é um índice do sujeito, não do objeto. Então, é índice da indeterminação do sujeito, que ele não determina quem pratica a ação. Então, na letra A, eu não sei quem pratica a ação, então eu tenho um índice da indeterminação do sujeito. Na letra B, na empresa, necessita-se de novas regras. Necessita-se de quê? De novas regras, eu vou chamar de objeto quê? Indireto. Para chamar de objeto indireto, eu não sei quem pratica a ação. Na empresa, adjunto adverbial de lugar. Não é a empresa que é sujeito. Eu não sei quem pratica a ação dentro da empresa. Então, eu tenho aqui um objeto indireto. Então, eu tenho um índice de indeterminação do sujeito na letra B. Aí eu vou para a letra C. Carnaval bonito viu-se no Rio de Janeiro. Olha só. Carnaval bonito viu-se. Viu-se aonde? Pergunta de adjunto adverbial. No Rio de Janeiro. Então, viu aqui, no caso, não pede complemento. Se não pede complemento, eu não tenho objeto. Não tenho objeto que é direto. Tá? Eu não tenho objeto direto. Vamos fazer a pergunta para ver se carnaval aqui para mim, se o carnaval aqui é sujeito, agente, ou se é sujeito, no caso aqui, paciente, do viu. Vamos fazer a pergunta, né? Carnaval bonito, quem viu o carnaval bonito? Ó, viu-se o quê? Olha só. Aí vocês dizem, professora, a Sara disse que é um verbo intransitivo. Calma, vamos fazer as nossas perguntas. Porque eu falei que tem um adjunto adverbial aqui, no Rio de Janeiro, um adjunto adverbial, mas o meu objeto, ele pode estar em um lugar do sujeito. E se eu tiver um objeto aqui fazendo função de sujeito, é meu sujeito paciente. A oração já se encontra na voz, tá? Ele pode estar o quê? O meu aqui bonito. Na voz passiva. Então, vamos lá. Eu posso inverter. Viu-se carnaval bonito no Rio de Janeiro. Quem viu o carnaval bonito no Rio de Janeiro? Alguém. Não é isso? Eu não tenho sujeito a gente aí. Mas eu viu o quê no Rio de Janeiro? Carnaval bonito. Eu tenho um objeto direto. Então, eu tenho um pronome o quê? Uma partícula apassivadora. Gente, vocês estudaram na figuras em inversão. Inversão, o complemento, o sujeito, ele troca de lugar. E na voz passiva, que nós temos a voz passiva, o nosso sujeito, agente, ele assume o lugar do objeto direto, e o objeto direto assume o lugar do agente. Como nós não temos sujeito agente aqui, nós estamos com o verbo na terceira pessoa, tá? Sabemos que ele está embutido no viu, mas eu tenho o objeto direto, então eu tenho a voz passiva. Viu o quê? O carnaval bonito no Rio de Janeiro. Ou viu o quê no Rio de Janeiro? Carnaval bonito. Então, eu tenho carnaval bonito viu-se no Rio de Janeiro. Então, eu tenho esse C que aqui está, eu vou chamar de partícula apassivadora. Tentem fazer a D e F para mim, que eu vou voltar
para ver se eu estou na sala bonitinho. Ok, estou na sala, né? Eu tenho que fazer isso hora em hora, porque senão os alunos, alguns saíram, achou que eu não ia voltar, mas isso acontece, faz parte. Eu quero agora as 3 últimas que faltam. Quem vai me dar resposta? Kailane saiu da sala? Kailane, não. Kailane está aqui. Letícia, pode me dar resposta? Cauã, Caio, Vitor, Samuel, alguns estão sem fone. Ana Luísa, Matheus saiu da sala? João Pedro? João Guilherme? Alguém pode me dizer? Vou voltar lá para explicar as outras 3, ok? Então, vamos lá. Estão me ouvindo bem? Vamos lá. As 3 últimas que faltam. Discutiu-se muito este assunto na reunião. Eu tenho mais um C aqui, ó. Não tenho preposição. Eu tenho muito aqui. Muito, ele pode ser advérbio, vai depender de quem ele está completando, e pode ser muito também, pode ser substantivo, pode ser pronome definido. Vamos lá, pronome definido. Eu acredito que seja um pronome aqui. Vamos lá. Vamos analisar para a gente ver a função de muito também. Discutiu-se muito este assunto na reunião. Então, a gente sabe que alguém, né, ele discutiu, já sabemos que foi ele. Discutiu-se muito no assunto. Discutiu o quê? Ó, vou eu perguntar. Discutiu-se o quê? Quem pode me dar resposta? Hã? Repete. Discutiu-se o quê? Este assunto. Ó, deixei muito aqui de fora, hein? Se discutiu-se o quê? Este assunto. Na reunião adjunta adverbial, discutiu-se, ó, este assunto, objeto direto. Então, eu tenho a palavra muito aqui, em sentido de intensidade, não é isso? Então, vou também dar um advérbio, eu, meu objeto. Então, como é que ficaria se eu passasse o sujeito lá para frente, que é o objeto, direto? Este assunto foi discutido muito na reunião. Pronto, passei, né, mentalmente. Então, eu tenho esse ser, como eu tenho objeto direto aqui, este assunto, eu tenho esse ser como partícula apassivadora. Tem objeto direto? Tem. Então, eu tenho uma partícula apassivadora. Ok? Trata-se de um assunto importante. Ora, eu quero saber se é objeto direto ou se eu tenho objeto indireto. Trata-se de quê? Quem trata, trata de alguma coisa, não é isso? Então, olha só, eu tenho uma preposição de aqui na minha oração. Então, vai me restar a pergunta de objeto quê? Indireto. Trata-se de quê? Um assunto importante. Então, de um assunto importante, eu vou chamar de objeto indireto. Então, esse ser que aqui está, eu vou chamar de índice de indeterminação do sujeito. Não tem como partícula passivadora. Eu tenho como índice de indeterminação do sujeito a letra E. Esse exercício tem que ser feito com calma, vocês têm que tentarem fazer. Observar a preposição, observar a pergunta do objeto direto. Gente, o verbo só tem 2 complementos. Ou é objeto direto, ou é objeto indireto. Ele pode ter os 2 ao mesmo tempo? Pode, transitivo direto e indireto. Mas se eu tiver o transitivo direto e o indireto junto, o mesmo verbo, é direto e indireto ao mesmo tempo, ou posso chamar de bitransitivo? Eu tenho uma voz passiva? Tenho, porque eu tenho objeto direto. Mas se eu tiver só o objeto indireto, eu tenho uma voz passiva? Não. Eu tenho isso da indeterminação do sujeito, a função do ser. Ah, professor, e se eu tiver um verbo intransitivo? O verbo intransitivo não pede complemento. Então, eu não tenho objeto direto. Então, eu tenho o quê? Um índice da indeterminação do sujeito.
Eu não tenho objeto direto, então eu não posso ter um pronome passivador, uma partícula passivadora, como eu também posso usar o nome pronome passivador. Então, vamos para a última agora, que é a F. Consertam-se pneus de bicicleta. Aqui o verbo já está na terceira pessoa do plural, concordando com o sujeito a que se refere pneus. Ah, mas como é que a senhora sabe que pneus é o sujeito? Gente, eu estou estudando a partícula passivadora, que é voz passiva. Eu estou estudando isso na determinação do sujeito, que é a função do ser com objeto indireto, não tem voz passiva. Então, vamos lá. O único que eu botei para vocês, que eu posso vir no plural ou na terceira do singular, foi a partícula ser, o pronome passivador, que é a voz passiva. Por quê? Ele concorda com o sujeito a que se refere. Então, cortam-se o quê? Pergunta, não tem preposição antes de pneus. Aqui, mas eu tenho de bicicleta, eu posso chamar de uma locução adjetiva. Eu posso chamar de uma locução, porque acompanha aqui, ó, o de. Vamos ver. Eu posso, dependendo também, se tiver um de, eu posso chamar de uma locução adverbial, vai depender do meu contexto. Consertam-se o quê? Pneus de bicicleta. Aí eu exemplo, consertam-se o quê? Pneus. Objeto direto. Peraí, mas esse pneus ele tem que ser discriminado, porque eu tenho que saber que pneu é esse. Então, bicicleta faz parte de pneus. Então, consertam-se o quê? Pneus de bicicleta. Não é isso? Então, pneus de bicicleta, eu vou chamar de objeto o quê? Direto. Se eu vou chamar pneus de bicicleta objeto direto, esse C que aqui está, eu vou chamar de partícula passivadora. Ah, professora, então, olha só. Se a senhora tem objeto direto, pneus de bicicleta, tira o núcleo do objeto, professora, pneus. Sobrou de bicicleta. Qual é a função sintática de bicicleta aí que eu precisei completar esse sentido de bicicleta para saber que tipo de pneu era? Eu vou chamar de adjunta de nominal. Então, eu tenho um de bicicleta, acompanha o tipo de pneu que eu quero saber qual é o pneu, então eu tenho uma adjunta de nominal. Se eu tenho uma adjunta de nominal, o meu núcleo do objeto é pneus, então eu tenho uma partícula passivadora. Então, recapitulando, a letra A, eu dei como índice de indeterminação do sujeito, objeto indireto. A letra B, eu dei como índice de indeterminação do sujeito, outro objeto indireto. A letra C, eu dei como partícula passivadora, porque eu tenho um objeto direto, carnaval bonito. Eu tenho a letra D, discutiu-se o quê? Este assunto, que é meu objeto direto. Trata-se de que de um assunto importante, eu tenho outro objeto indireto, e consertam-se o quê? Pneus de bicicleta, objeto direto. Então, eu tenho A, índice de indeterminação do sujeito, B, índice de indeterminação do sujeito, C, partícula passivadora, D, partícula passivadora, E, índice de indeterminação do sujeito, e F, partícula passivadora. Ok? Voltando lá. Deu para entender? Deu para vocês pegarem? Depois vocês avisam aos colegas que eles perderam a correção do exercício porque eu saí, né? Alguns segundos, a internet deve ter dado uma quedinha aqui, e eu saí, mas eu retornei, eu retorno. A não ser se eu ficar sem internet mesmo, aí não tem como retornar. Mas ela deve ter dado um picozinho embaixo, né? E eu consegui voltar. Bom, deu para entender o exercício? Pode abrir o fone e abram na página 65 para mim, do meu livro. Pode alguém abrir o fone, por favor? Ninguém? Pode abrir o fone. Ah, porque eu estou com barulho em casa. Professora, meu cachorro está latindo. Faz parte da vida, nós estamos em casa. Quando a gente está em casa, surge tudo. Você fala e fecha, ué. Não tem problema, não. Samuel. Deu para entender, Samuel? Caio, deu para entender? O negócio é você entender a matéria. Vocês conseguirem entender, ótimo. Tem que entender. Não adianta ficar... Ah, professora, eu não entendi, continua ainda sem saber, em dúvidas, não conseguiu aprender. Agora, botem na página 65 para mim, por favor.
na 65. Nós estávamos vendo, eu botei a anáfora para vocês no caderno, que é repetição também, e tem aqui no livro de vocês também, tá? Página 65, se eu não me engano, eu já expliquei a antítese, vocês sabem, e eu falei de paradoxo com vocês também, que era uma antítese mais absurda, mais agressiva, né? Mas... Regina, Fala. posso perguntar uma coisa? Pode, até 2, 3, pode perguntar. Aquele dever do livro Extra Classe, quem te mandou pelo WhatsApp tinha que fazer pelo link? Não. Eu fiz o download e joguei. Eu fiz o download, tá? E boto o negocinho aqui e jogo do telefone direto no meu computador. Ou então... Aqui na questão de marcar do link, só dá para marcar uma e tem mais. Eu vou corrigir no WhatsApp. Eu já corrigi no WhatsApp. Achei que tinha que mandar lá quem mandou. Não. Tinha que fazer por lá e botar o nome na última. Você não é seu Zap? Seu Zap não está com nome? Uhum. Tem alunos que botam a foto, ou nem foto, bota desenho e vê o número do telefone. Eu não consigo adivinhar de quem é. Mas quando eu abro, tem uns que dizem assim, Regina, que é fulano. Aí, se teu Zap não está com o nome, coloca para mim. Porque eu já corrigi os que estão ali com o nome. E tem vários ali que não tem. Por exemplo, o grupo da 82, eles têm um WhatsApp. Só que muitos individuais ali fizeram WhatsApp também, então não precisava. Entrou no grupo e fez individual. Para que 2? Aí, no grupo, não vem o nome em cima, só vem o número dos telefones. Ou quando vem, vai passando, tem uma galera ali. Então, aí você tem que botar o nome, não tem como. São tantos componentes que vêm no grupo. Aí, se não botar nome, como é que eu vou adivinhar de quem é? Quando você tem um individual, você coloca o seu nome no Zap. Tem gente aí que está com o WhatsApp aí e só com o número de telefone. Eu não gravo o número de telefone com 1000 coisas para fazer. E como é que eu vou ter que anotar na agenda todo mundo e procurar? Então, quando você coloca assim, igual a Gabriele botou assim, professora, Gabriele, tudo bem, eu já sei que aquele Zap ali é dela, vai ficar com o nome dela. Aí eu vou marcar. E com o que ela botar ali, eu sei que é dela. Aí vem o outro, bota o nome. Vamos colocar Kailane. Kailane também. Eu já sei que é ela, porque ela do exercício que ela está fazendo na foto. E também não precisa nem botar o nome, porque eu já sei que é Kailane. Então, isso tudo, eu vou... Aí ela botou no WhatsApp dela, aquele ali é dela. Agora, o meu problema não era no WhatsApp. Tá? Porque quem botou no WhatsApp e não colocou o nome, não tem nome no WhatsApp, como é que você adivinha, gente? Eu não vou adivinhar, eu não tenho bola de cristal para adivinhar. Agora, o pior foi lá. Ainda tem alunos que não colocaram. Né? Não colocaram, não foram lá, não sei o que acontece. A gente fala, mas uns já sabem, aí eu fiz. Eu vou lá ver, meu seu está com nome. Abre lá o seu, não está com nome, bota para mim. Bota na primeira, bota na última, bota onde for. Abre lá como se fosse refazer. Eu estou esperando os alunos. É um problema sério, eu tenho que fechar as notas, eu tenho que pegar nota, daqui a pouco não vai dar mais tempo. Professor, vai de... Peraí, o prazo já foi enorme, né? O prazo que eu dei foi grande. Aí, vou fazer o quê? Eu não estou santo para fazer milagre. Eu tento, mas não consigo. Fica difícil, tá? Agora, se você botou no WhatsApp, se está com o seu nome lá, tem seu nome no WhatsApp? Eu mandei com o nome, era só que eu queria saber mesmo. Então, você já corrigiu até o seu. Já dei até a nota. Não se preocupa, não. A preocupação é quem não botou. Que vai ficar a pauta sem nota e vai dizer, professora, eu coloquei, mas eu não vou adivinhar de quem é, se não tem nota. Meu problema todo está lá na plataforma. Não está no meu e-mail, não está no WhatsApp. Porque do e-mail também, tudo ok, mas na plataforma que é um problema sério. Agora, Aninha, olha só. Já que a gente está falando, dá uma olhada na página 65, eu fiz a correção no dia 6. No dia 6/7, eu corrigi a página 65 com vocês. Corrigi a página 66. É isso que eu quero saber. Para eu fechar essa página aqui, falta, se eu não me engano, acho que eu já corrigi. A página 69, não já? Alguém pode abrir?
Já. Corrigiu. Então agora eu vou para a página seguinte para a gente trabalhar texto. Texto é grande? Sim. Mas nós precisamos trabalhar texto? Precisamos. Sabe por quê? A gente vai ter interpretação de texto. A gente tem interpretação de texto em tudo, né? Presta atenção nessas páginas que eu trabalhei com vocês até a página 69. Ela fala de inversão, ela fala de antítese, ela fala de paradoxo, e ela fala para a gente também anáfora, que é repetição. Da página 65 a 69, nós trabalhamos estas figuras também no caderno. Só não coloquei no caderno paradoxo. Eu nem lembro, acho que eu não botei, não. No caderno, não, porque eu tenho no livro. Eu coloquei a inversão aqui também, que é a anáfora, mas eu acho que vocês copiaram, mas eu acho, não sei, alguns alunos não copiaram porque tem aqui no livro. Tem inversão e tem anáfora. Anáfora é repetição de termos, inversão é quando a gente troca, como eu peguei aquela última questãozinha, botei o objeto lá na frente, vou botar o sujeito no final da oração. Isso nós chamamos de inversão. E a anáfora ela é repetição de termos no início do texto, ou pode ser no meio, e muitos autores colocam também no final do nosso texto, tá? Então, preste atenção, é para estudar também. A antítese, o colega falou, é um oposto bem light, você percebe quando vê uma antítese, né? Porque a antítese, ela vem um antônimo bem nítido. E o paradoxo, já vem uma comparação que muitas vezes você nem percebe, você não presta atenção, você não passa por despercebido, mas é um antônimo bem difícil de enxergar, de perceber, um termo bem rude, bem grosseiro, bem chamativo, é o nosso paradoxo, né? Quando ele diz assim, amor é fogo que arde sem se ver. Eu fiz a análise de verso por verso nas aulas passadas, eu analisei cada verso para mostrar o paradoxo. Muitas vezes você lê correndo, não percebe que tem uma antítese ali mais rígida, mais difícil de encontrar. Então, é o nosso paradoxo. Botem para mim agora na página 70, tá? Na página 70, um instantinho. Depois eu vou voltar para o meu capítulo 5, porque eu quero minhas conjunções. No capítulo 5 as minhas conjunções. Vamos lá. O campo de jogo da rainha. Vou prestar atenção. Alguém que ali... Eu mandei para casa essa página, está marcada a minha. Eu mandei... Caio, quer ler comigo? Alguém quer ler o texto comigo? Caio? Eu leio. Vamos dividir para a gente, porque ele é enorme. Todo mundo, acho que sim. Todo mundo quer ler? Então, cada hora um abre o fone e continua a leitura, tá? Vamos lá, João Pedro, eu vou começar, porque o texto é muito grande. Então, a gente podia dividir com vários alunos, né? Cada um lê uma parte e a gente conclui nosso texto. Professora? Vou começar. Oi. Posso ler também? Fala, Kailane. Pode. Olha só. Eu vou começar. João Pedro vai seguir. Depois de João Pedro vem Kailane. Quem mais? A Caio também vai. Estou na página 70. Caio também vai ler com a gente. E Maiara quer ler, que chegou agora. Quem mais quer ler? Ana quer ler? Breno, Cauã quer ler? Eu quero. Breno também. Então, vamos lá. Aninha quer ler também? Quero. Tá, Maiara também vai ler. Então, eu vou começar. Samuel quer ler? Kailane, é página 70. Então, quando eu parar, João Pedro continua, depois vem Kailane, aí vem
Maiara, que ali também. Vem Cauã. Vem Caio. Letícia, quer ler? E a Aninha vai ler também, né? Gabriele, quer ler? Professor, vou ler não, quem vai ler o Cauã? Tá maluco? Ah, então tá. Não vai fazer obstáculo por ler, né? O Cauã pode ler, mas Caio também pode. O campo de jogo da rainha. Primeiro eu vou ler um texto publicado pela primeira vez em 1865. Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. É uma das obras-primas da literatura universal. O trecho a seguir narra o episódio em que Alice conhece a Rainha de Copas e é desafiada por ela. O que você conhece sobre a obra de Alice no País das Maravilhas? Nós já sabemos sobre a história. Como você imagina, você vem desde pequenininho, né, conhecendo a Alice, passa filmes, vários tipos de filmes. Como você imagina que vai ser o encontro entre as personagens Alice e a rainha? Lendo o título do episódio, que desafio, você acha que a rainha vai propor a Alice. Então, nós vamos trabalhar aqui sobre as características de acordo com o texto, como que vai ficar a história, o que o autor tentou passar para a gente. Isso tudo nós vamos debater aqui. Vou começar a leitura. Quando eu parar, o João Pedro, o texto é bem grande, tá? Aí João Pedro começa, depois vai Kailane, depois vai entrando um por um. Aí eu falo o nome e é só abrir. Depois de Kailane vem Caio. Caio, né? Caio Cauã. E depois vem Ana, aí vem os Gabriele, se quiser ler, Maiara. Vamos abrindo os fones e vamos lendo. Porque depois a gente vai ter que fazer outro, porque o texto é grande, hein? O campo de jogo da rainha. Na entrada do jardim havia uma bela roseira, cheia de rosas brancas, que 3 jardineiros se empenhavam em pintar de vermelho. Alice achou isso muito esquisito e se aproximou para ver melhor. Quando estava bem perto, pôde ouvir o que diziam. Cuidado aí, Simon. Não fique respingando tinta em mim. Não tive culpa. O 7 bateu no meu cotovelo, respondeu irritado. O 7 levantou a cabeça e disse: muito bonito, Simon. Sempre pondo a culpa nos outros. É melhor você não falar nada, disse o 5. Ontem mesmo ouvi a rainha dizer que você merecia ter a cabeça cortada. Por quê? Perguntou o que tinha falado primeiro. Você não tem nada a ver com isso. 2, disse o 7. Tem a ver sim, disse o 5. E eu vou contar. Foi porque o 7 levou para a cozinheira batatas de tulipa em lugar de cebolas. Continua para mim, por favor, João. O 7 deixou cair o pincel e começou a dizer, bem, de todas as injustiças, quando seu olhar percebeu que Alice os observava. Calou-se de imediato. Os outros olharam em volta e, quando a viram, curvaram-se numa saudação. Por favor, podem me dizer, perguntou ela tímida, por que estão pintando as rosas? O 5 e o 7 não disseram nada, mas olharam para os dois. O 2 começou a falar baixinho. Bem, senhorita, a verdade é que essa deveria ser uma roseira vermelha, e nós, por engano, plantamos uma roseira branca. Se a rainha descobrir, manda cortar nossas cabeças, sabe? Então, estamos fazendo o que podemos antes que ela chegue para. Nesse momento, o 5 e o tempo todo olhava apreensivo para um lado e para o outro do jardim, gritou: a rainha, a rainha! Imediatamente, os 3 jardineiros se jogaram ao chão com uma cara para baixo. Ouviu-se o som de muitos passos e Alice ficou ansiosa para ver a rainha. Continuou? João Pedro? Parou? Sim, o outro parágrafo não é para... Ver a rainha. Primeiro vieram 10 soldados, vai? Vai que Kailane vai entrar, vai?
Primeiro vieram 10 soldados, carregando bastões, como as da cartas do naipe de paus. Todos eles tinham a mesma forma dos 3 jardineiros, a de cartas de baralho com mãos e pés nos cantos. Depois vieram 10 cortesãos enfeitados com losangos, como nas cartas do naipe de ouros. Marchavam de 2 em 2, como os soldados. Então foi a vez das crianças reais. Eram 10. Surgiram enfeitadas com corações alegres e saltitantes em duplas e de mãos dadas. Depois desfilaram os convidados reis e rainhas, na maior parte, e entre eles Alice reconheceu o coelho branco. Falava nervoso, ria de tudo e passou por ela sem olhar. Em seguida veio o valete de copas. Carregava a coroa do rei numa almofada de veludo vermelho bem vivo. E finalmente, encerrando o cortejo, vinha o rei e a rainha de copas. Alice ficou em dúvida se devia deitar a cara no chão, como os jardineiros, mas não lembrava de ter alguma vez ouvido essa regra quando se tratava de cortejo real. E, além disso, pensou qual o sentido de fazer um cortejo se todo mundo ficar deitado com a cabeça no chão e não puder ver nada. Então, ficou como estava e esperou. Quando o cortejo passou por Alice, todos pararam e ficaram olhando. A rainha perguntou com dureza: quem é essa? Valete de copas apenas se curvou e sorriu em resposta. Idiota, disse a rainha, erguendo a cabeça impaciente. Voltou-se para Alice. Qual é o seu nome, criança? Meu nome é Alice, às ordens de Vossa Majestade. Disse muito... Para um pouquinho agora, dá para Kailane um pouquinho. Vamos lá, Kailane? Disse, muito educada, mas para si mesma, completou. Ora, são apenas um baralho de cartas, não preciso ter medo delas. E quem são esses? Perguntou a rainha, apontando os 3 jardineiros deitados perto da roseira. Como estavam de costas e o desenho da parte de trás das cartas de baralho é sempre igual, ela não podia dizer se eram jardineiros, soldados, cortesãos ou 3 dos seus filhos. Como é que eu vou saber? Disse Alice, surpresa com a sua própria coragem. Não tenho nada a ver com isso. A rainha ficou vermelha de raiva. Encarou-a como uma fera e começou a gritar. Cortem a cabeça dela. Cortem-a. Bobagem, disse Alice, falando alta e decidida. A rainha calou. O rei pôs a mão sobre o braço de sua real esposa e disse suavemente: reflita, querida, ela é só uma criança. A rainha, ainda furiosa, afastou-se e ordenou ao valete: desvire esses 3. O valete, com cuidado, desvirou com o pé os 3 jardineiros. Levantem, soou estridente a ordem da rainha. De imediato, os 3 jardineiros deram um pulo e começaram a se curvar em reverências ao rei, à rainha, às crianças reais e a todo mundo. Parem com isso, vão me deixar tonta, gritou a rainha. Para, Kailane, rainha. Dá a vez para Cauã. Cauã ou Caio? Ele vai ler agora um pouquinho. Vai? Kailane, você pode voltar à leitura, hein? Daqui a pouco. Vai. Breno, vai ler? Vai, Breno. Vocês não estão ouvindo? Breno? Caio? Tá me ouvindo, professor? Não vai. Continua. Já que Caio não ouviu... Tá me ouvindo? Tô. Virou-se para a roseira e perguntou: o que vocês estão fazendo aqui? No desejo de agradar a Vossa Majestade, disse o 2, ajoelhando-se muito humilde. Estávamos tentando. Continua. A rainha, que já tinha examinado a roseira, disse: estou vendo
Estou vendo, cortem a cabeça deles. E o cortejo foi em frente, deixando para trás 3 soldados com a missão de executar os infelizes jardineiros, que correram em direção a Alice, buscando proteção. Vocês não serão decapitados, disse Alice, enquanto escondia os 3 num grande vaso de flores que encontrou por ali. Os soldados procuraram pelos 3 jardineiros por um tempo, e como não os encontraram, calmamente seguiram o cortejo. As cabeças já foram cortadas, gritou a rainha. As cabeças já rolaram como quis, Vossa Majestade, gritaram os soldados. Muito bem. Joga croquet, perguntou a rainha. Os soldados calaram e ficaram olhando para Alice, porque era evidente que a pergunta era para ela. Sim, gritou Alice. Para um pouquinho. Quem mais vai querer ler? Caio vai ler. Senão o Breno vai continuar. Quem mais quer ler? Não. Vai, Caio. Vai ler, não? Não. Tá, e quem mais vai ler? Ninguém? Então vamos lá, Breno. Eu quero. Então vai, Ana Luísa. Continua de Breno, falta pouco para terminar. Venha então, rugiu a rainha. Alice foi junto, imaginando o que ainda poderia acontecer. É um belo dia, não? Disse uma voz tímida perto dela. Era o coelho branco, que olhava ansioso para o rosto de Alice. Muito bonito, ela concordou. Onde está a duquesa? Psiu, não fale nisso, sussurrou o coelho. Medroso, o coelho olhou para os lados, ficou na ponta dos pés, aproximou a boca do ouvido de Alice e cochichou. Ela foi condenada à morte. Por quê? Que pena, foi isso que você disse? Não acho nenhuma pena, não. O que eu disse foi, por quê? Ela deu um soco na orelha da rainha. Continuou? Vamos girar para ver. Não, não tem mais. Breno pode voltar a ler também mais um pouquinho. Vai, continua. Acabou ainda não. Vai, Ana. Quer continuar, não? Alice deu um gritinho e começou a rir. O coelho, sempre assustado, murmurou. Fique quieta. A rainha pode ouvi-la. Sabe o que houve? A duquesa chegou atrasada e a rainha disse. Cada um para o seu lugar, já! Trovejou a rainha. Todos dispararam a correr em diversas direções, tropeçando uns nos outros, mas em minutos estavam todos a postos e o jogo começou. Alice pensou que nunca em sua vida tinha visto um campo de jogos de croquis tão esquisito. Era cheio de valas e montes. As bolas eram ouriços e os tacos, flamingos. Para formarem arcos, os soldados ficavam curvados com as mãos e os pés no chão. A maior dificuldade de Alice foi encontrar um modo de manejar o flamingo. Como ele se encolhia, ela conseguia segurá-lo sob o braço, com certo conforto. Mas quando queria dar uma tacada no ouriço com ele, a ave esticava o pescoço, virava a cabeça e olhava para ela espantada. Ela não aguentava, tinha uma crise de riso. Quando finalmente acertava a posição do flamingo e se preparava para dar a tacada, o ouriço já tinha se desenrolado e ido embora. Muito bem. Caio, Breno, quer continuar a ler mais um pouco? João Pedro quer? Maiara quer ler? Kailane, quer voltar? Onde ela parou? Então, eu vou ler só um pedacinho, você pega o penúltimo parágrafo, tá? Como se não bastasse, penúltimo, como se não bastasse, havia sempre uma vala ou um montinho impedindo que sua bola rolasse. E os soldados, curvados para fazerem os arcos, estavam sempre se movendo, caminhando, abandonando o lugar deles no campo. Logo, Alice concluiu que esse era, de fato, um jogo muito difícil. Continua, Kailane. Todos jogavam ao mesmo tempo, sem esperar a vez. Discutiam sem parar e brigavam na disputa por ouriços. A rainha furiosa batia o pé e gritava a cada minuto. Cortem a cabeça dele, ou cortem a cabeça dela. A rainha começou a ficar apreensiva. Na verdade, ela ainda não tinha tido problemas com a rainha, mas sabia que isso podia acontecer a qualquer momento. Pensava, então o que será de mim?
Adoram cortar a cabeça dos outros por aqui, até surpreender que ainda haja alguém vivo. Muito bem, eu pensava. E então, o que será de mim? Olha só, é um jogo de Alice no País da Maravilha, né, com a rainha. Nós temos aqui uma interpretação de texto. O texto ele tem protagonista, ele tem antagonista. A história de que eles queriam pintar, né, pintar as rosas, né, porque senão a rainha mandava matar todos eles, pintaram as rosas de vermelho. Fica para casa. Eu não corrigi ainda a página 75, o texto é grande, muito grande. Página 75 a 78 para ser corrigido na próxima aula. Não esqueçam que quarta-feira a gente tem aula de redação, tem matéria de redação, e dúvidas sobre a parte de gramática têm que ser tiradas, tá? Não podem ficarem com as dúvidas. Anotem. Professora, só para explicar mais essa figura, vou colocar outro exercício de revisão para vocês até o período das atividades avaliativas, tá? Fiquem com Deus, até a próxima aula, que nossa aula já terminou, né? E o pessoal já está saindo, mas não tem problema. Gente, fiquem com Deus, um beijo para todos, tá? Tchau, professora. Tchau, meus amores.